Nos anos 40, Ellen Duncan, uma dona de casa e mãe de 6 filhos, viajou o país participando de sessões espíritas para um público cansado da guerra que buscava frequentemente notícias sobre os seus familiares. Como médium de materialização que era, ela entrava em transe e produzia ectoplasma, através do qual os espíritos assumiam características físicas para se comunicar com os vivos. Assim, Duncan construiu uma reputação como uma das maiores heroínas do espiritualismo. Porém, durante uma parada em Portsmouth em 19 de janeiro de 1944, Duncan, com 47 anos, causou uma grave infração aos serviços de segurança quando o marinheiro do navio HMS Barham apareceu formando em ectoplasma e saudou sua surpreendida mãe na plateia. Sua morte tinha sido mantida em segredo pelo almirantado, que tinha tentado esconder notícias do navio afundado 3 meses antes. O temor de que Duncan tivesse tido acesso a informações secretas alertaram os serviços de segurança, e ela foi acusada de infringir o ato de bruxaria de 1735 por fazer aparecer os espíritos de pessoas mortas. Ela foi presa por 9 meses. A prisão de Ellen Duncan, acusada de conspiração, provocou uma onda de protestos nos círculos espíritas. Mas afinal, ela era culpada ou inocente? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em meados do século passado, um caso judiciário abalou a Inglaterra, preocupando até mesmo o primeiro-ministro Winston Churchill. A razão das aflições do famoso premier britânico e da movimentação intensa do povo inglês era uma médium, Ellen Duncan. A verdadeira causa de sua condenação ficou oculta durante 35 anos, sendo conhecida apenas quando uma estação de rádio em 1977 resolveu pesquisar o assunto para divulgá-lo em um programa apropriado. O pesquisador Alan Crossley acabou provando, embora tardiamente, a inocência de Ellen, uma vítima da época e da legislação medieval que ainda vigorava. Ela foi incursa na lei contra a bruxaria, feita em 1785. Ellen Duncan nasceu em Perthshire, na Escócia, no ano de 1898. Sua família era pobre e, desde cedo, ela ajudava no sustento dos seus pais como trabalhadora braçal. Casou-se muito jovem, seu marido sofria do coração e Ellen tinha então de trabalhar como lavadeira para sobreviver. Sabe-se que desde criança ela mostrava possuir dons mediúnicos, mas ninguém em sua família a encorajava. Sua mãe, em especial, assustava-a, dizendo que médiuns acabavam na cadeia. Porém, dons tão extraordinários como os de Ellen são difíceis de se esconder, e aos poucos ela ficou conhecida. No ano de 1930, patrocinada pela União Espiritualista Nacional, a SNU, ela começou a fazer demonstrações públicas. Aos poucos, suas faculdades se aprimoraram e Ellen tornou-se uma notável médium de efeitos físicos. Recebia espíritos e estes se materializavam. Conheceu seu mentor espiritual, Albert Stewart, que também se materializava e conversava com os assistentes, dando detalhes sobre suas vidas e outras provas impressionantes. Os que o viram descreveram-no como sendo alto e magro, muito diferente da corpulenta e baixa médium. Alguns dos espíritos que se materializavam nas sessões davam seus nomes e falavam sobre a forma como tinham morrido e a respeito de fatos desconhecidos até dos assistentes, os quais os anotavam para posteriormente checá-los. Outros espíritos conhecidos de parentes e amigos que estavam na sala aproximavam-se deles mostrando certos sinais que os caracterizavam, como verrugas, cicatrizes e etc.
Em certa ocasião, um desses espíritos desmaterializou-se de um modo que estarreceu os que assistiam o fenômeno. Ele começou sua desmaterialização pelos pés, e quando chegou à cabeça, esta estava no chão. Ellen Duca não materializava somente figuras humanas. Diversas pessoas viram tal fato ocorrer também com relação a animais, cães, um papagaio e parte de um gato que miava. Quando as materializações eram de pessoas, estas apareciam trajadas de um branco luminoso e radiante, e por vezes abriam uma túnica e batiam no peito que ressoava. Alguns desses espíritos materializados também falavam, e suas vozes eram completamente diferentes, tanto do mentor de Ellen quanto da voz da própria médium. Uma testemunha que se sentou dentro da cabine junto de Ellen declarou ter visto jatos de ectoplasma saindo da boca, das narinas, dos ouvidos e do plexo solar da médium. Essa mesma testemunha chegou a apalpar o ectoplasma e disse que ele era maleável e viscoso ao sair do corpo de Ellen, mas que aos poucos enrijecia e tornava-se sólido. Era branco e luminoso, mas não refletia a luz vermelha da lâmpada que iluminava a sala. Como alguns incrédulos disseram que ela escondia artigos debaixo de sua roupa, a médium deixava-se examinar severamente por um grupo de mulheres e vestia depois calças pretas bem justas e sapatos ou botas. Quanto à suspeita de que o ectoplasma não passava de gás e rala que ela engolia antes da sessão e depois regurgitava, um médico dispôs-se a examiná-la, tirando chapas de seu esôfago. Tanto o exame quanto as chapas provaram que o esôfago da médium era perfeitamente normal e que ela não tinha condições de engolir a gaze para depois regurgitá-la. Os incrédulos não satisfeitos pediram a Ellen que engolisse alguns tabletes de metileno, o que tingiria de azul tudo que saísse de seu estômago. Ela consentiu, e o ectoplasma continuou saindo, não só da boca, como dos outros orifícios de seu corpo muito alvo e luminoso. Com todas essas controvérsias, Ellen continuou fazendo suas sessões de materialização até o ano de 1944, o penúltimo da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, Ellen fora convidada para uma série de apresentações na cidade portuária de Portsmouth, e o dia 14 de janeiro seria a data de sua primeira apresentação. Cerca de 30 pessoas estavam presentes. A médium, cuidadosamente examinada por um grupo de senhoras do local, entrou na cabine e a sessão iniciou-se com o surgimento de duas figuras humanas. No momento em que a terceira estava emergindo, um policial de nome Cross, sentado na terceira fileira, derrubou a cadeira que estava à sua frente e tentou agarrar a figura materializada. Outro homem acendeu um farolete e soprou um apito. Sem mais nem menos, um grupo de policiais invadiu o recinto. O chefe levava o mandato de prisão contra Ellen. Enquanto isso, Cross sentia que segurava na mão um pedaço de gaze, mas este desaparecera inexplicavelmente. Não havia homem algum por perto, e nem na sala encontrou-se alguém parecido com o mentor de Ellen Duca. A médium, contudo, começou a passar mal e pediu para que chamassem um médico. Quando Cross perguntou-lhe onde estava o pano, ela só conseguiu dizer que ele sumira. Era ectoplasma. Tinha que sumir. Porém, a acusação de Cross foi tão firme que o promotor aceitou seu testemunho e indiciou Ellen e outras 3 pessoas de seu grupo por violarem a lei contra a vadiagem, de 1824. Isso, apesar de nada ter sido encontrado, nem gases, nem pessoas, o policial disse depois que as figuras poderiam ser conseguidas por um jogo de luzes. Além disso tudo, a médium acabou sendo enquadrada numa outra lei, criada na Idade Média e ainda então não revogada, a Lei contra a Bruxaria. Segundo essa legislação, alegar que eram produzidas materializações equivalia a dizer que se estava fazendo bruxaria, e isso era crime. Não havia meio de Ellen apelar, pois ela fazia sessões de efeitos físicos, isto é, materializações. Ela era uma bruxa e, como tal, foi processada. Como era de se esperar, o processo causou polêmica. Centenas de pessoas queriam depor a favor de Ellen, provando sua sinceridade. Os contrários a ela estranhavam que naqueles tempos difíceis de guerra,
as autoridades fizessem tamanho estardalhaço em torno de um médium, fraudulento ou não, que fazia sessões somente para uns poucos interessados. O próprio Schurkel, preocupado, queria estar ciente de tudo o que acontecesse no caso. Na ocasião do julgamento, milhares de pessoas tentaram entrar no Old Bailey, o famoso tribunal londrino onde corria o processo. Havia depoimentos dos mais curiosos, tanto a favor como contra médium. Os policiais insistiram na história da fraude, embora continuassem desconhecendo o paradeiro da Gazi e das pessoas que se passavam por materializações. Pela defesa, um dos testemunhos mais extravagantes foi o do brilhante jornalista inglês Honey Swafer, que descreveu uma sessão feita para testar a médium. Nela estavam presentes 4 mágicos, 2 amadores e 2 profissionais, além de 2 médicos que conheciam prestigitação. Eles amarraram Ellen com 36,5 metros de cordel e colocaram nela algemas da polícia. Seus polegares foram amarrados junto com 8 jardas de linha de costura, tão apertada que cortou a pele da médium. Apesar de todos esses cuidados, os fenômenos continuaram inalterados. Mas não havia possibilidade de escapatória para Ellen. Se ela e suas testemunhas alegassem que a Gazi era ectoplasma e as figuras eram materializações, incidiaria na lei contra a bruxaria. Caso contrário, ela estaria incursa na lei contra a vadiagem, por praticar atos para fraudar os assistentes. Quando o advogado de defesa propôs fazer-se uma sessão no tribunal para convencer o juiz dos poderes paranormais de Ellen, este recusou, dizendo que não iria transformar o Old Bailey num circo. Depois de 20 minutos de deliberação, o júri condenou a médium a 9 meses de prisão. Motivo? Bruxaria. Ellen saiu do tribunal em lágrimas. Seu destino era a cadeia, de onde só saiu após ter cumprido integralmente a pena. Tornou-se uma mulher extremamente amargurada, mas seu processo beneficiou grandemente os médiuns. Em 1951, a lei contra a bruxaria foi revogada pelo parlamento britânico e equiparou-se o espiritualismo às outras religiões. Tudo isso causado pela condenação da médium de Petshire. Foi uma estação de rádio, usando uma radionovela, quem descobriu e revelou ao mundo as razões verdadeiras da justiça apelar àquela lei para condenar Ellen Duncan. O motivo é dos mais curiosos. Nas sessões de materialização de Ellen, começaram a surgir alguns espíritos que, dando esses nomes e suas ocupações, diziam ser marinheiros de navios de guerra ingleses, torpedeados pelos alemães e que morreram por afogamento. Deram então os nomes desses navios: os destroyers Rude e Barham. O Ministério da Marinha sabia do torpedeamento desses vasos, porém, como a Inglaterra passava por tempos dificílimos, o governo achou prudente não revelar esses desastres ao seu povo, tão castigado com os constantes bombardeios. No momento em que o Ministério da Marinha ficou sabendo de boatos sobre o naufrágio de 2 navios, a polícia foi incumbida, para fim de segurança nacional, de descobrir qual era a origem dessas notícias. Não houve demora para se desvendar a fonte: uma médium. As autoridades, não crendo em tais tolices, ordenaram que se retirasse a médium do convívio com o povo, antes que ela fizesse mais mal. E isso foi feito. Uma autoridade consultada sobre a legalidade da acusação, do processo e do julgamento disse que, segundo a legislação em vigor naquela data, tudo fora feito legalmente. Naquele tempo, sua saúde não estava em bom estado. Ela sofria de diabetes e apresentou diversos problemas cardíacos. Em setembro de 1944, ela foi liberada da prisão. Entretanto, em 1956, a polícia invadiu sua casa e a acusou de fraude. Embora ela tenha sido absolvida, todos esses vai e vem judiciais afetaram ainda mais seu estado de saúde. Cerca de 5 meses depois dos ocorridos, ela morreu aos 59 anos de idade. Ellen Duncan entrara para a história como a última bruxa a ser condenada à prisão na Grã-Bretanha. A Lei da Bruxaria de 1735 foi abolida em 1951 por iniciativa de Winston Churchill.